Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Rastro das Utopias. Inicialmente, gostaríamos de lembrar de não esquecer de inscrever-se no canal, certo? Neste vídeo de hoje, nós vamos seguir os rastros de um grande filósofo francês, aquele que sonhou em promover a unificação da Europa como um único objetivo: a solidariedade e dar condições às classes menos favorecidas, às classes mais pobres. Seu projeto pensava, portanto, uma reconciliação das nações, e isto significava para ele lutar pela implantação de um governo singular para a Europa da sua época. Que filósofo seria este? O nome dele era Claude-Henri de Rouvroy, Conde de Saint-Simon. Bem, ele nasceu em outubro de 1760, em Paris. Foi um filósofo preocupado, portanto, não só com a filosofia, mas com a economia, tá? Com a questão social, e implementou um socialismo moderno, considerado por alguns como um socialismo utópico. Em viagem pelo Novo Mundo, foi uma vez seduzido por uma sociedade rica de comerciantes. Ele entendia e acreditava que a Europa teria que passar por uma grande transformação, influenciada, é claro, por uma sociedade moderna que estava surgindo, e que deveria abrir os olhos do velho mundo e substituir o sistema feudal e teológico. E sua obra, que ele escreveu em 1802, não é, que era sobre uma carta de um habitante de Genebra aos seus contemporâneos, descrevia exatamente a proposta de governo mundial, onde sábios, industriais, empresários deveriam celebrar um culto, inclusive, ao mausoléu de Newton. Mas a preocupação era a integração da Europa através de uma economia global, né? E isto revelado por Saint-Simon, além daquela preocupação com o socialismo dele utópico da época, né? Que era de cuidar das pessoas e daquela pobreza que circundava. Alertou para o progresso da ciência, o alvorecer de novas técnicas, apontando para um novo tipo de sociedade, portanto. Era a sociedade industrial liberal. Mas aquela sociedade liberal, para ele, não vinha ao encontro do que ele queria. E em 1817 ele deixa essa questão industrial liberal, né, conforme destaca Petit Fils, e Simon muda então a orientação e vai aproximar-se de uma ideia mais socialista. Em 1821 entende que toda organização social deveria orientar que os meios de produção tivessem uma preocupação, tivesse como objetivo patrocinar um pouco da melhoria da classe mais pobre. Pensamento que foi pautado na sua última obra, O Novo Cristianismo, que foi publicado após a sua morte, em maio de 1825. Saint-Simon deixa claro a seus seguidores as ideias fundantes da sua proposta. Era preciso considerar a emergência da ciência positiva do homem. Era preciso considerar o que significava, naquele momento, despertar-se, liberar-se da tutela intelectual, tanto do clero como das castas feudais. E havia, portanto, tinha que assumir uma consciência transformadora do mundo para isso. Sua tese pregava que todo o processo de produção deveria valer-se do conhecimento científico, das novas tecnologias, com enfoque no interesse social, não tão distante como ele entendia. Na verdade, a sociedade deveria ser conduzida pelos empresários,
produtores e por aqueles que tinham condições de gerar riqueza, diante daquela pobreza imensa que as guerras deixavam. Ele pensava que deveria haver uma harmonia, uma concórdia que deveria eliminar a miséria e as guerras. E a ideia raiz, portanto, de Saint-Simon era unir as nações através da globalização e de um projeto que ele pensava na época poder fazer a reconciliação das nações que viviam em guerra. Embora, é claro, tivesse uma concepção tecnocrática, seu projeto pensava um socialismo mais racional, mais técnico. Conforme sua obra, Novo Cristianismo, ele pregava a necessidade de fundar uma nova religião social. E esta nova religião estipulava uma igreja para os seus seguidores, né? E era necessário, portanto, nesta nova seita, despertar um sentimento mais misticismo e uma intuição para aqueles que estavam acima da razão. Inspirado na República de Platão, portanto, postulava que os sábios, os filósofos, os juízes, os produtores seriam sacerdotes da nova seita e os guias morais na direção da ordem e do progresso. Na verdade, a sua igreja pregava uma religião com visão panteísta. Deus, como amor infinito, se manifesta como espírito e como matéria, dizia ele. Portanto, tudo é Deus. O culto majestoso, coletivo, portanto, apresentava um comportamento onde o sagrado e o profano estavam de mão dadas. E para determinar essa nova religião, uma religião da produção e do amor. Assim, pode-se dizer que os simonistas aspiravam um catolicismo ausente do cristianismo. O tempo foi passando e em 1825, como nós já citamos, Saint-Simon morre. Sabe-se que com a sua morte, um grupo assumiu e levou adiante as ideias do utopista e filósofo francês. O fato é que não durou muito tempo e os grupos foram se separando. Destaca-se, entretanto, entre eles, um grupo aonde seu líder e seguidor de Saint-Simon, portanto, chamado Enfantin, e a mulher, conhecido como casal sacerdote, foram liderar o grupo e Enfantin exigia ser chamado de pontífice da Nova Jerusalém. Enfantin apresentou algumas ideias delirantes na época. A ideia da mulher Messias, aquela mulher que trazia as mensagens divinas. Também a comunidade sexual, dedicada aos prazeres carnais. E outros desvios fora do contexto proposto por Saint-Simon. Também havia hábitos estranhos. Entre eles, os últimos 40 monges, seguidores de Enfantin, com o tempo também foram caindo no ridículo. Retiraram-se então para uma propriedade particular, adotaram uma túnica um pouco estranha, pois exigia um determinado ritual, um ritual para vesti-la. Era necessário para exercitar a solidariedade, esse ritual. Solidariedade entre os monges, entre si. Tal batina não permitia que os monges vestissem sozinhos, pois era impossível abotoar as vestes. Isto porque os botões da batina ficavam nas costas dos monges, sendo necessário, portanto, e obrigado a ter uma ajuda mútua de um outro monge para se vestirem. Aceita com essas ideias não foi muito longe. Isto porque as ofensas
aos bons costumes, por atentados à moral, e todos, uma vez, foram condenados a 1 ano de prisão. Assim, a religião de Santo Simão caducou, e o resultado foi que os discípulos, apaixonados pela harmonia universal, passaram a dedicar-se à ideia da sociedade industrial, da sociedade liberal unificada. Isto significava participar do pensamento de Santo Simão, onde os industriais da época deveriam dirigir um grande projeto da unificação da Europa. Todos viraram, portanto, homens de negócio, abraçaram o capitalismo e a iniciativa privada. Daí aquela grande ideia socialista de Saint-Simon ficou apenas na história, no âmbito das utopias. A unificação da Europa começa, portanto, a acontecer, mas vai ocorrer fisicamente. Pode-se constatar que os integrantes da seita de Saint-Simon, na sua maioria, se tornaram capitães de indústria, banqueiros, construtores de estradas de ferro. Alguns abriram o Canal do Panamá, outros trabalharam no Canal de Suez. Enfantin, por exemplo, que era o pontífice da Nova Jerusalém, vai ser o administrador da estrada de ferro Paris, Lyon e Mediterrâneo. Como reflexão final, nós podemos dizer, será que esta utopia morreu ou ainda está viva entre nós? Será que esta utopia ficou sepultada na história, no tempo? Bem, não sei se estão lembrados, mas anteriormente, a utopia de Saint-Simon, 1825, nós comentamos aqui a utopia de Campanella, 1639. A Cidade do Sol, estão lembrados? A Cidade do Sol antecipava um projeto teológico, político, de unificação da humanidade. Era uma proposta motivada pelas leis da ciência, da cosmologia planetária, conforme os desejos de Deus. Nesse sentido, verificamos que tanto Saint-Simon como Campanella alimentavam a mesma ideia utópica, tinham a mesma visão de atender às classes mais pobres através de um governo mundial, certo? Mas será que tais utopias caíram totalmente por terra? Será? Vejamos. Agora, no século XXI, parece que estamos diante de uma nova utopia que caminha intramuros. E parece que esta nova proposta utópica tem como objetivo a unificação da humanidade. A ideia de um único governo ou uma economia global. Há uma Agenda 2030 na ONU envolvendo 195 países, incluindo o Brasil, e esta utopia atualmente vem sendo badalada e reconhecida. Como se chama essa nova utopia? A nova ordem mundial. Impossível? Ora, ora. Não esquecer que nem tudo que se diz impossível é impossível. Bem, vamos ficar por aqui. Até o próximo vídeo, onde vamos abordar a utopia de Fourier. Sou grato pela sua participação. Não deixe de se inscrever no canal, não é? E compartilhar este vídeo. Dar o seu like. Procure meu site www.professorfossati.com, onde postei uma série de referências abordadas nesse tema. Bem, obrigado e um abraço a todos.